Bom dia, irmãos, irmãs. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 1 a 8, texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa manhã. Marcos 16, de 1 a 8. O túmulo vazio. Jesus vence a morte. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém. Senhor, obrigado por essa manhã, Pai, tão maravilhosa. Obrigado por estarmos na presença do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, que nessa manhã foi movida pelo Teu Espírito Santo para estar nesse templo, Pai. Ó Deus, obrigado porque nós estamos aqui diante do Senhor Jesus, vivo e ressurreto. Glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, por meio da Tua palavra, que ela seja viva, eficaz, poderosa e prospere na vida do Teu povo, segundo o Senhor já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que manhã maravilhosa, né? Que manhã gloriosa, que dia extraordinário nós estamos vivendo, começando a viver. Logo pela manhã podemos estar aqui reunidos. E o motivo é extraordinário. Nós estamos comemorando, um momento mais incrível, um momento, podemos dizer, inacreditável, mais sublime da história, porque a morte foi vencida. O dia em que o Senhor Jesus venceu a morte de uma forma definitiva, culminando ali a sua obra de redenção, que começou na sexta-feira, quando ele foi pregado numa cruz. E agora, esse momento culminante, quando ele ressurge de entre os mortos. Pense bem, em certo momento da história, muito bem documentado, nos dias de Herodes, no dia de Pôncio Pilatos, governador romano, de uma distante e sem importância província romana da Judéia, a morte, até então invencível inimiga do ser humano, foi vencida. Aleluia! A história está marcada por esse momento, por esse dia. E por mais que Satanás tente, ele não consegue
realmente tirar a importância desse momento. Sem dúvida. Esta é a notícia mais incrível que o ser humano poderia ouvir. A notícia mais extraordinária que a humanidade já ouviu e que continua ecoando até os dias de hoje, 2000 anos depois. Saímos das nossas casas hoje pela manhã, cedinho, porque essa notícia nos alcançou, essa verdade mudou a nossa vida. Mas, infelizmente, apesar do testemunho da palavra, dos documentos mais antigos, de Lucas, o médico Lucas, dizer em Atos 1, verso 3, que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Uma grande parte da humanidade continua não acreditando nessa maravilhosa notícia. Continua escravizada às mentiras de Satanás. E a gente vê isso, irmãos, nos nossos dias, quando você ouve falar de Páscoa, chocolate ou vinho, coelho, talvez algumas procissões, carregando imagens de um Cristo morto. Mas você não vê falar uma vez em vida e ressurreição. Você vê notícias de morte na Ucrânia, não sei quantos milhares, outros mortos por enchentes, mortos nas ruas das nossas cidades pela violência. São as notícias que nós ouvimos todos os dias. Mas a mais extraordinária notícia você não ouve em um noticiário. Dizer que a morte, esse inimigo terrível, foi vencida. Foi vencida. E por isso nós, que recebemos o dom da fé para crer, podemos gritar bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Vencida foi a morte pela vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso a Bíblia diz que a morte já não tem domínio sobre nós, porque nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. A ressurreição é, de fato, a celebração da nova vida que nós temos em Cristo. E por isso, nós cristãos, e cristãos do mundo inteiro, nós nos reunimos todos os domingos para agradecer tão grande salvação que recebemos. Nos reunimos para louvar a Deus pela sua graça maravilhosa. Hoje nós viemos mais cedo um pouco para nos encontrarmos diante do Senhor que vive, que venceu a morte e hoje reina soberano sobre tudo e sobre todos. A Ele a honra, a glória, a adoração e o louvor. E como foi gostoso, irmãos, esse momento de louvor que nós tivemos. Celebrando a vida, a ressurreição. E é interessante, irmãos, que o Jefferson leu o relato de João sobre a ressurreição. Eu li o relato de Marcos. E você vê que eles não batem um com o outro. Tem muitas coisas diferentes. Mas você imagina bem. Imagina bem.
A primeira coisa é que a igreja, quando reuniu o material para fazer o cânon bíblico, não tentou harmonizar. Né? Olha, isso aqui está diferente, então vamos dar uma arrumada aqui, vamos ajustar esses relatos para que, né, as pessoas não fiquem em dúvida. Mas você vê como é autêntica, como a Bíblia é real, é a palavra de Deus, porque não tentaram harmonizar. Inclusive, o texto que nós lemos, Marcos, o Evangelho de Marcos, termina no capítulo 8. Os mais antigos e melhores manuscritos não contêm os versos 9 a 20. São uma colocação posterior. Mas isso não diminui o valor da palavra. Mas você imagina aquela situação. Ninguém nunca tinha ressuscitado dentre os mortos. Era algo diferente. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou dizer que alguém venceu a morte? Então você vê os relatos, né? Cada um escrevendo da maneira como ouviu. E é interessante como é que o Espírito Santo trabalha na história, na vida das pessoas. E uma coisa interessante é que Deus, para mostrar a sua soberania sobre toda a história da humanidade, Ele usa nos dois acontecimentos mais importantes da história, que foi o nascimento de Jesus e a sua ressurreição, Ele usa testemunhas que não eram fidedignas. No nascimento de Jesus, Ele anuncia o nascimento, a encarnação do Verbo para pastores humildes, rudes, que estavam no campo guardando ovelhas. E na época, os pastores de rebanhos não eram muito bem vistos pela sociedade. O testemunho de um pastor não valia nos tribunais. A palavra deles não era ouvida. Hoje nós estamos quase assim, né? Os pastores só aprontando, né? Não está dando para confiar, não. Mas Deus usa alguns, né, para falar. Mas Deus usa aqueles pastores para testemunhar. E aqui, irmãos, Ele usa mulheres. Nada contra as mulheres, né? Mas não tinham credibilidade. É interessante isso. Por que não foram os discípulos? Por que os homens ficaram escondidos? Mas as mulheres tiveram coragem de ir lá, de madrugada, para embalsamar, não embalsamar no sentido que a gente entende, mas para ungir o corpo do morto, que era costume da época. Vejam bem como é que Deus age. E mesmo esses testemunhos, né, não sendo aceitos, eles passaram os milênios. E nós estamos aqui hoje porque aqueles pastores e aquelas mulheres testemunharam. E o Espírito Santo confirmou o testemunho deles. Isso mostra, irmãos, como é que Deus nos usa. A nós. Pessoas, às vezes, incapazes. Pessoas humildes. Para proclamar essa grande verdade. Como eu disse, ela não aparece nos jornais, nos grandes nomes do mundo, naqueles que aparecem todos os dias, nas televisões, mas usa a mim e a você. Que às vezes não sejamos ouvidos, mas tenha certeza de que o Espírito Santo usa a mim e a você para testemunhar
dessa gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, que coisa maravilhosa, que deixa a gente emocionado. Deus usar a mim e a você, nesta manhã, para proclamar para o mundo invisível e para aqueles que nos viram sair hoje das nossas casas, que passam aqui em frente e veem estacionamento cheio. Para que povo estranho. 7 horas da manhã está na igreja, domingo de Páscoa. Mas Deus nos usa, irmãos, para mostrarmos e testemunharmos este fato glorioso. E o ponto que eu quero destacar aqui, um primeiro ponto, é que o texto nos fala de 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, que certamente era a mãe de Pedro e João. De Tiago e de João, né? Pedro não era filho dela, não. Tiago e João. E logo eles foram logo cedo, né, lá para o túmulo. E o versículo 47 do capítulo 15 mostra que elas sabiam onde que estavam indo. Elas viram, prestaram atenção aonde Jesus havia sido sepultado. E elas foram direitinho, chegaram lá. Quando entraram, viram um anjo sentado lá. E certamente você imagina o susto que elas levaram. E falei, erramos o lugar, não é aqui não. Então, a pessoa sentada aqui, o que é isso e tal. O anjo falou, espera aí, não temos. É aqui mesmo, vocês estão no lugar certo. Jesus Nazareno foi colocado aqui. Mas veja bem, não está mais aqui. Ele ressuscitou. E, porque, irmãos, como eu disse, até aquele tempo ninguém tinha ressuscitado entre os mortos, ninguém sabia o que era isso. Como que alguém pode ressuscitar? E então elas tomam aquele susto. E hoje, 2000 anos depois, irmãos, como já disse, com muitas provas incontestáveis, apesar do testemunho da igreja cristã, meu, seu, diante deste mundo, que nós cremos, que nós já encontramos o Cristo ressurreto, que Ele mudou a nossa vida. As pessoas ainda não creem. As pessoas continuam duvidando. A ressurreição não faz parte da vida deles. É o fato da ressurreição de Jesus não afeta o modo de viver desse mundo. As pessoas ainda estão presas a este mundo mortal, onde a morte domina. Vivem temendo a morte, mesmo sabendo que ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Vivendo uma vida sem esperança. Como alguém colocou lá no grupo, Jesus não morreu para fazer você ser feliz. Acho que é isso, né? Mas morreu para que você tenha vida eterna. Não é para você ter uma vida boa, confortável, mas é para que você viva eternamente. É muita diferença entre a concepção do mundo, que quer uma vida boa, tranquila, sossegada, e a vida que Jesus veio nos dar, que mesmo no meio de todas as mortes, a gente tem certeza de vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmão. Aquelas mulheres foram cumprir um dever, um ato de amor, de reverência, de respeito para com Jesus. Mesmo sabendo que ele estava morto, elas foram.
realmente respeitavam aquele mestre. E a questão, irmãos, que eu quero trazer para você, 2000 anos depois, como nós temos nos aproximado do túmulo vazio? Como nós temos nos aproximado do túmulo vazio? Porque é isso, irmãos, que nós fazemos. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Nós estamos indo ao túmulo vazio, ouvindo. Porque todas as vezes que a igreja do Senhor se reúne nos domingos, ela vai à cruz, mas vai ao túmulo vazio. Como eu disse, o que nós estamos fazendo hoje, fazemos todos os domingos, estamos diante do túmulo vazio, dizendo para o mundo: Jesus venceu a morte. Por isso eu estou aqui, para adorá-lo, para exaltá-lo, para servi-lo. Não estou diante de um Deus morto, de uma estátua que não fala, não ouve. Não estou diante de espíritos, mas eu estou diante de um Deus que venceu a morte, vive, reina, e disse: estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Por isso a gente sai da nossa casa. Eu creio que muitos duvidaram que nós teríamos um templo cheio hoje pela manhã, né? Será que essa turma levanta cedo? Será que essa turma tem isso no coração? Mas glorifique a Deus, porque o Espírito Santo moveu o seu coração para você estar aqui. Maravilhoso, irmãos. Podemos testemunhar a vitória de Jesus na cruz. Mas eu pergunto, ir ao túmulo vazio, prestar culto a Deus, tem sido prioridade na sua vida? Ou é quando dá, quando pode, quando não tem impedimento nenhum? Vejam aquelas mulheres. Elas sabiam que tinha uma pedra enorme na frente do túmulo. Mas isso não impediu que elas fossem. Vamos dar um jeito. Vamos arrumar lá uma ajuda. Vamos fazer força nós três. Vamos tirar aquela pedra. Porque elas queriam ir ao túmulo, mesmo não sabendo que ela estava vazia. Mas nós sabemos que o túmulo está vazio. E como nós vamos a esse túmulo a cada domingo, será que isso é prioridade na nossa vida, como foi na vida daquelas mulheres? Ah, não, hoje está frio, hoje está quente, está chovendo, hoje está muito sol, hoje está isso, hoje está aquilo, não sei o quê. Estou com dor na unha, estou na orelha, não sei o quê, não vou na igreja. Irmãos, que coisa maravilhosa esse testemunho dessas mulheres. Elas tinham uma missão a cumprir e fizeram isso com amor, com dedicação, sem se importar com as dificuldades, porque aquilo era prioridade na vida delas. Sem saber que Jesus estava vivo. Mas eu e você sabemos, com toda a certeza, que aquele túmulo não foi capaz de segurar o Senhor da vida. E está vazio. Esse é um exemplo para nós, irmãos, que deixamos de visitar o túmulo vazio a cada primeiro dia da semana. Como eu disse, é o menor problema, a menor dificuldade.
deveríamos ficar corados de vergonha. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se aquele túmulo não está vazio, somos os mais infelizes de todas as criaturas. Poderíamos ter ficado em casa dormindo um sono gostoso debaixo da coberta. Poderíamos ter tomado aquele café da manhã. Poderíamos estar viajando em tantos lugares. Seríamos infelizes de estar aqui. Mas Paulo diz, mas com certeza, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Com certeza, nós somos as pessoas mais felizes de todo o universo. Porque nós temos um Deus vivo, que habita em nós pelo seu Espírito, que nos enche de esperança, nos enche de alegria, nos enche de júbilo, coloca no nosso coração o desejo de estarmos juntos com os nossos irmãos para prestar um culto a Ele. Estamos testemunhando, ao estarmos aqui cada domingo, pela manhã e à noite. Talvez não percebamos isso. Talvez não saia nos noticiários das mais importantes. Mas nós estamos aqui. E o Senhor sabe. E o Senhor está conosco. E o Rei da Glória está conosco. O Deus vivo está conosco. Glória a Deus. Segundo ponto, irmãos, aquele anjo dentro do túmulo mostra que sabia o que as mulheres estavam procurando e confirma o lugar onde o corpo de Jesus estava. Então ele pronuncia essas palavras extraordinárias, né? Que jamais haviam sido ditas e que depois que foram ditas se tornaram as palavras mais extraordinárias. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Lucas diz que aquele anjo perguntou, por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? E a gente fica pensando, irmãos, milhares e milhares de pessoas nesse mundo buscando entre os mortos, adorando gente que já morreu há milhares de anos, achando que essas pessoas podem fazer alguma coisa por eles. Gente buscando contato com gente que já morreu. Mas você foi resgatado das garras de Satanás, da ignorância, da cegueira espiritual, para adorar só a Jesus. Só a Deus Trino. Isso é graça. Graça sobre graça, maravilhosa graça. Nada se compara a isto, irmãos. A ressurreição de Jesus é a prova cabal de que o sacrifício que Ele fez a nosso favor foi aceito pelo Deus justo. E o preço do nosso resgate foi pago de modo cabal. Não devemos mais nada. Está feito, está consumado, diz o Senhor Jesus. E por isso a justiça de Deus foi satisfeita. E o Deus justo agora pode salvar pecadores indignos, sem deixar de ser justo. Porque o pecado foi pago da maneira exigida pelo Senhor. Por isso o túmulo vazio é a garantia, irmãos,
da ressurreição daqueles que creem. Que coisa maravilhosa. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar é que o anjo diz àquelas mulheres: ide e dizei. O verso 7. Ide e dizei. Aqueles que acreditam na ressurreição, que visam o túmulo vazio, que visitam o túmulo vazio a cada domingo, não conseguem ficar calados. Pois essa mesma ordem que aquelas mulheres receberam, os discípulos receberam de Jesus, ide fazer discípulos de todas as nações. É a ordem que nós recebemos. Se você é realmente alguém que crê na ressurreição, que visita o túmulo vazio a cada domingo, tem essa missão, como aquelas mulheres tiveram aquela missão de ungir o corpo de Jesus, nós recebemos a missão de proclamar essa verdade, irmãos. Agora é a nossa hora de anunciar a grandiosidade da obra redentora de Jesus, que começa na sexta-feira, quando ele é pregado naquela cruz, e termina no domingo da gloriosa ressurreição. Em Romanos 4, 25, diz: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E a gente fica se perguntando, irmãos, por que a igreja tem tido tanto medo de proclamar essa verdade que transforma tudo? Porque nós temos nos omitido nesse tempo de angústia, de depravação, de medo, de insegurança, de guerras, de rumores de guerras. Porque temos nos omitido se nós temos a única mensagem, se nós temos a única palavra de esperança a esse mundo? Porque sem a palavra da cruz, sem a mensagem do túmulo vazio, a humanidade caminha para uma total destruição, sem esperança, sem vislumbrar nada. Mas nós temos essa gloriosa mensagem. A morte já não tem domínio sobre nós, o túmulo está vazio. Por isso Paulo pode dizer ao carcereiro: que no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E esse túmulo vazio, irmãos, nos faz olhar cheios de gratidão, cheios de espanto, para o livro de Apocalipse. Eu convido você a abrir Apocalipse, capítulo 7. Vamos colocar de pé, vamos ler todos juntos? Apocalipse 7, de 13 a 17. Vamos ler. Apocalipse 7, 13 em diante diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono
estenderá sobre eles a seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Esse é o futuro glorioso, meus irmãos. Daqueles que vão ao túmulo vazio a cada domingo. Aqueles que obedecem à ordem. Ide e dizei. Dizer a este mundo que há esperança, que há vida eterna, mas também que há condenação eterna. Essa é a nossa missão gloriosa. Proclamar a vitória da vida sobre a morte. Glória a Deus, que nos deu tão grande esperança, tão grande salvação e tão grande mensagem. Vamos orar? Ministério de Louvor, esteja aqui à frente. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã gloriosa, Pai, por esses momentos preciosos, ó Pai, passados na presença do Senhor, na presença do Cristo ressurreto. Obrigado por estarmos no túmulo vazio, Pai. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos deu esse privilégio, renovou sobre nós essa graça de podermos, ó Deus, sair das nossas casas para testemunharmos a ressurreição de Jesus. Para dizermos ao mundo, àqueles que nos cercam, que há de fato uma gloriosa esperança, uma certeza de que a vida prevaleceu, de que a morte já não tem domínio sobre nós, e nós não vivemos mais sob o domínio da morte e o medo da morte, porque sabemos o que nos espera é a gloriosa ressurreição. Como nosso Senhor ressurgiu dos mortos, nós também iremos ressurgir um dia, conforme lemos em Apocalipse. E o Cordeiro de Deus, que morreu numa cruz, mas ressuscitou, nos apacentará e nos guiará às fontes da vida, Pai. Abençoe teu povo nesta manhã, Pai. A nós que estamos aqui, ó Pai, aqueles que por algum motivo não puderam vir, ó Pai, e nos acompanham. Ó Deus, que esse momento se renove na nossa vida, a cada momento, a cada instante, Pai. Que esse domingo seja um domingo maravilhoso na vida de cada família. Que possamos, ó Pai, viver de fato, ó Pai, sob a perspectiva da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Mais uma vez, obrigado. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.